nós também vamos saber o real sentido da Páscoa com o pastor Júnior Maciel, ele que é da Igreja Evangélica e vai contar para a gente. Pastor Júnior, quando começa, quando termina a Páscoa e para a Igreja Evangélica, o que é a Páscoa? A Páscoa, para nós que somos cristãos evangélicos, ela tem um sentido que vem de uma base judaica, né? Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, né? Ali foi a primeira vez que a palavra Pesach, no caso no hebraico, apareceu, que significa passar por cima, né? Então, o povo estava escravo, né? Para a gente dar um entendimento, para trazer para Cristo, né? Então, o povo estava escravo durante 430 anos, aprisionado no Egito, sendo subjugado e dominado, né? E durante esse tempo, Deus levantou, né, Moisés para que pudesse libertar o povo dessa escravidão. Então, nesse sentido, né, a Páscoa tem como um sentido de libertar as pessoas da escravidão do pecado. Quando Deus chamou Moisés e estava vindo as pragas sobre o Egito, né, e a última praga foi, no caso, a morte dos primogênitos, naquele instante, Deus pediu para que matasse um cordeiro. E aquele cordeiro passasse o sangue do cordeiro nos umbrais, né, no caso das casas, e aí sim, quando o Espírito passasse por ali para tirar a vida dos primogênitos e observasse o sangue nos umbrais, né, nos portais daquela casa, ele ia passar por cima e a morte não viria sobre ele. E com relação à Quaresma, o que a Igreja Evangélica tem a dizer sobre esse período? Nós temos um posicionamento um pouco diferente a respeito disso, né? Nós entendemos que Cristo ele foi o suficiente, né? Tem até a questão de comer carne vermelha, há essa discussão. Para nós não levamos isso em conta. Existe um estudo que fala a respeito de um paganismo que foi se entrando em Roma, né? Porque a Roma, ela no caso, conquistar algumas nações, ela se dobrava aos deuses dele. Então, existia uma deusa chamada Ostera, né? Então, ela é uma deusa da primavera. E a Páscoa acontece entre abril, né, e maio, que é no caso da primavera, que no calendário hebraico, que é no mês de Nisan, que é o início para eles. Eles começam o ano agora. Então, eles começam o ano agora na Páscoa. Por quê? Porque você começa uma nova vida. A Páscoa é isso, começar uma nova vida. Então, eles falaram, olha, agora vocês estão saindo da escravidão do pecado, vocês estão saindo do jugo do pecado, vocês estão começando uma nova vida. Então, Moisés, a partir de hoje, vocês têm um novo calendário. Não é ovo, não é chocolate, né? Mas é o sangue do Cordeiro sobre nossas vidas, né? Então, eu acho que é importante a gente desmistificar algumas questões, não só da Páscoa, mas como outras questões também do Natal, que é uma questão de comercialização, né? Porque se você for observar, há uma diferença muito grande. Se você comprar um chocolate de 150 gramas, você paga R$5, R$6 no máximo. Você vai comprar um ovo de chocolate, 170 gramas, R$30, R$40. Então, você vê que há um comércio nisso tudo, né? Então, não é só esconder o sentido real, mas há um comércio nisso tudo. Então, tá certo. Então, obrigada, pastor. E agora a gente vai também conversar com o Padre João, que ele vai falar para a gente sobre o sentido da Páscoa para os cristãos católicos. A Páscoa, a festa principal da Igreja Católica, chama-se Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal começa na quinta-feira à noite, na próxima semana já vamos comemorar, quinta-feira à noite com a missa do Lava-Pés, a famosa missa do Lava-Pés. Esses 3 dias chama-se Tríduo Pascal, são os 3 dias que Jesus... É a festa, é a solenidade tão importante para a Igreja, que se, por um absurdo, isso nunca vai acontecer, mas vamos imaginar você e os ouvintes que ocorresse a Páscoa junto com o Natal de Cristo. Nunca vai acontecer isso, mas vamos imaginar, se acontecesse, a Páscoa teria preferência de solenidade de festa. O Natal ficaria como segundo plano. E tão importante que é a Páscoa, que é a paixão, é a vida de Jesus nessa terra e a sua morte e a sua ressurreição para nos libertar. Com relação à Quaresma,
esse período que precede o domingo de Páscoa, ele começa quando, termina quando? O que se deve fazer nesse período de Quaresma? A Quaresma começou na quarta-feira de cinzas, logo depois do Carnaval. Tem muito que ver com o Carnaval, mas não é com o Carnaval de hoje que nós conhecemos lá. Tem com o Carnaval que era a festa da carne antigamente, a festa onde as pessoas comiam, tinham o costume de comer muita carne, fazer muita festa antes desse período. Então aí tinha o Carnaval, tinha o período da carne, logo em seguida as pessoas ficavam 40 dias, que é exatamente a Quaresma. Você perguntou o sentido da Quaresma. Quaresma, 40 dias sem comer. Alguns ficavam até sem carne nenhuma, comendo só coisas mais fracas, etc. Isso para quê? Para preparar a Quaresma, para nos preparar para o período pascal, esse período todo de festa que nós temos agora, vamos ter na próxima semana. E aproveitar para oferecer a Deus algum sacrifício, porque nós ganhamos tanto de Deus, recebemos tantas graças, e oferecer um pequeno sacrifício no período quaresmal, nós temos que refletir muito isso. Quais são as nossas faltas, os nossos pecados? Aí a igreja então ensina que nesse período nós devemos fazer as confissões, devemos procurar a igreja para poder nos libertar dos nossos pecados. Isso. Padre, e você falou agora do período da Quaresma, que isso vem a princípio com a história de não se comer carne, mas tem muita gente, costume, na verdade de muitas pessoas, que no domingo, no almoço de Páscoa, diz que não pode comer carne por ser Páscoa. Isso está certo ou não? É exatamente o contrário. Até sexta-feira da Paixão não se deve comer, deve fazer o máximo possível de abstinência e tal. Mas aí a partir do sábado e o domingo, sobretudo o domingo de Páscoa, o dia da ressurreição do Senhor, a maior festa, como eu já disse no início, a maior festa, a maior solenidade da igreja, que é a ressurreição do Senhor, que foi domingo de madrugada, que ele ressuscitou. Nesse domingo não se vai fazer penitência, domingo vai ser alegria, nesse domingo nós vamos festejar a ressurreição do Senhor. Então, no domingo, para as pessoas que estão ouvindo, etc., pode comer carne, muita carne, certo? Não, tem que comer bastante, ficar contente. Não vai cometer gula, evidentemente, que aí é mais um pecado, aí é pecado, não pode fazer isso. Mas a pessoa vai se satisfazer o quanto puder, o quanto quiser, o seu corpo comendo coisas boas. Irmão Bruno, com relação a esse costume que se criou, de se dizer que o coelho, os ovos são símbolos da Páscoa, de onde surgiu isso? Bem, isso surgiu na Idade Média, no fim da Idade Média. O coelho, que é um animal, em geral, um animalzinho muito cândido, muito tranquilo, ele se assemelha muito ao cordeiro pascal, o cordeiro como símbolo da Páscoa e o coelhinho também. Mas, sobretudo, o coelho ele é considerado um símbolo pascal pela sua fertilidade. Então, é um animal que se reproduz muito. E as graças que Jesus trouxe com a Páscoa são graças fecundas, de fecundidade, de prosperidade. Então tá certo dizer que o coelho é um dos símbolos da Páscoa, não só como cordeiro também, né, irmão? Exatamente. E os ovos, eles entraram assim como símbolo pascal, porque no período da Quaresma, sobretudo na Idade Média, era muito rigoroso e as pessoas acabavam não comendo nem ovos. E quando chegava na Páscoa, tinha bastante ovo guardado. Então o que faziam? Pegavam os ovos e presenteavam as pessoas que tinham menos condições. E aí depois começaram a enfeitar esses ovos, a pintar. Então faziam ovos pintados, muito bonitos. E aí algo inteligente depois começou a colocar doces gostosos dentro dos ovos. E com a chegada do chocolate na Europa, eles esvaziavam o ovo e injetavam chocolate. E aí foi a alegria da criançada toda. Não só da criançada, né, irmão Bruno? Pois é, nós também gostamos muito do ovo pascal, que é também algo ligado à fertilidade, à riqueza, à abundância, né? Então, gente, todos os mitos desvendados aqui, tanto pelo padre quanto pelo irmão Bruno. Eu vou ficando por aqui e na próxima a gente volta com mais Totalmente Mãe. Feliz Páscoa para você.